Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos dar sequência aqui nos nossos estudos e se aprofundar um pouco nessa questão e nessa forma de pensar e entender o mercado, né? Então, só fazendo aí um resumo do que a gente viu até agora, foram 3 aulas, em que a gente entendeu um pouquinho como funciona o Market Profile, o que é, como ele é construído e como a gente poderia usar ele, né? Eu reforço aqui que a ideia não é mergulhar a fundo na teoria do Market Profile, de como ele é criado e etc. A ideia é só entender o que ele é, como ele funciona e como a gente pode usar. Depois a gente passou para a questão da teoria do leilão, que é essa questão da precificação do mercado, como ele precifica, por que a gente usa essa questão da estatística, curva de Gauss, etc. Acho que foi uma aula interessante, é uma forma um pouquinho diferente de entender o mercado e estudar ele, né? E daí depois a gente entrou nas leis de dinâmica, que foram 10 leis que a gente passou, e elas são bastante interessantes como ferramentas operacionais, né? Elas são travas que te mostram o que, se você seguir elas à risca, você, além de possivelmente conseguir fazer bons trades, você também vai conseguir melhorar a questão do teu gerenciamento de risco, proteção e etc. Tá? Hoje o vídeo é bem rápido, só para introduzir o que é o próximo passo, porque isso basicamente é a somatória do que a gente comentou ali, e daí começa a adentrar na questão mais operacional da estrutura. Tá? Então, a gente vai abordar uma coisa que se chama NADRO. Esse é o nome que foi dado, e ele é um conceito, cada letra, né, é a letra inicial de um conceito, tá? E o que significa isso aqui então? Então a gente tem aqui, ó, nós temos o N, o A, o D, o R e o O. O N, tá, é o que eles chamam de narrative. Basicamente seria o contexto. Tá? E o que seria o contexto? O nosso contexto, eu prejudiquei aqui um pouquinho, o nosso contexto é derivado do Market Profile e leis de dinâmica. Num exemplo rápido aqui, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente vai criar as nossas formas e o que a gente pretende utilizar para operar no dia, as regiões de preço, possíveis trades, etc. Tudo isso derivado do que a gente já falou de Market Profile, teoria do leilão e as leis de dinâmica. Tá? Então eu dei alguns exemplos no passado e depois a gente vai falar um por um desse aqui. Hoje eu vou só falar brevemente o que é cada um, tá bom? Então, a gente tem sempre, a nossa construção vai ser essa. Esse aqui é o mais importante. Tá? Então, vamos até botar aqui numa ordem de importância. Tá? O que é o segundo aqui? Acceptance. Se eu não escrevi errado, pessoal, deixa eu até confirmar, né? Saiu aqui. Tava olhando, achando que estava meio estranho mesmo. Era o A que faltava. Numa tradução bem quase literal, seria aceitação. E o que é aceitação para nós? Por exemplo, né, se a gente for... Deixa eu puxar aqui rapidamente. Um exemplo de aceitação seria o mercado ficar trabalhando, por exemplo, ó, ele fechou aqui, tá? Ontem, isso aqui é o dólar de ontem. Ele fechou aqui, essa é a nossa construção da estrutura, que seria o nosso contexto, tá? Então isso aqui seria o número 1. O que seria aceitação? Aceitação seria o mercado abrir aqui dentro e ficar trabalhando dentro do mercado. Então a gente configura isso como uma aceitação.
Qual seria a outra hipótese de aceitação? Ele romper essa região aqui do 82 e começar a trabalhar para cima. Tá? Então aceitou a sair dessa zona maior e trabalhar para cima. Assim como também ele poderia aceitar trabalhar na zona de baixo. Beleza? Então isso é aceitação, é a segunda no grau de importância. O terceiro é o Development Area. E o que isso significa? Tá? Ele é uma... Deixa eu mostrar um exemplo rápido aqui, só pra gente não... Só um minutinho, pessoal. Deixa só eu carregar ele aqui, que eu não lembro onde ele está. Só mais um minutinho, tá, pessoal? Senão eu vou ter que usar um exemplo mediano aqui. Eu queria mostrar pra vocês o exemplo mais interessante. Pronto. Tô sofrendo um pouquinho só pra achar, tá? Agora é que ele está projetando para os outros dias aqui e vai fazendo um canal que não era exatamente o que eu queria mostrar para vocês, mas pré-foquem nessa nuvem aqui, ó, tá vendo? Então você vê que ela tem aqui também, a gente vai, ó, vamos pegar essa daqui que tá boa porque é a menor aqui, ó. Tá vendo essa nuvem? Então isso aqui para nós é o Development Area. A gente tem uma alternativa a isso aqui pro Profit Chart, mas esse daqui é o ideal, tá? Então como é que se usa isso aqui? A gente vai olhar para o contexto, que é a narrative, a gente vai olhar se ele aceitou a região de preço, e aí a gente vai usar isso aqui como uma área de desenvolvimento para decidir se ele está em tendência e ele está indo fazer aquilo que a gente imagina que as nossas hipóteses estão dizendo que ele vai fazer, tá? A gente vai usar depois, vou mostrar para vocês exemplos bem claros, mas só queria mostrar aqui basicamente o que é o indicador, né? Depois, nós temos aqui o Rhythm. E o que seria o rhythm, né? Seria basicamente o ritmo que o mercado está andando. Então se a gente for olhar para cá, ó, o que a gente poderia fazer, por exemplo, ó, só eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui rapidamente. Por exemplo, isso daqui assim, ó. Não ficou exatamente o ideal, mas só para vocês entenderem. O rhythm seria isso daqui, essa parte roxa aqui. Eu teria que calibrar aqui, mas só para fazer um leve exemplo. Ó. Então você vai medindo mais ou menos o tamanho das pernas que o mercado está fazendo. Esse
é o ritmo que a gente quer buscar entender para entender como o mercado tá se portando. Aqui ele está com uma configuração muito... Vamos ver, ó. Vamos ver se a gente consegue mexer nele aqui rapidamente. Aqui tem muita configuração para olhar. Vamos ver se a gente mudar aqui para 3, por exemplo, o que ele faz. 3 fica muito, vamos botar 2. Não melhorou muito, mas só pra gente entender, ó. Por exemplo, ele vem, ele faz uma perna, ele faz outra perna, ele faz uma perna, ele faz outra perna. E aqui você vai entendendo mais ou menos o quanto é o pullback, né? O quanto ele está fazendo de pullback mais ou menos. Como eu disse, como a gente usa aí um grau de importância, esse especificamente está em quarto já. Então eu particularmente não olho tanto. Mas é importante, assim, se você quer ir cada vez se aprofundando mais, melhorando, isso é importante. Agora, esse especificamente aqui, que é o Order Flow, eu uso muito pouco. E o Order Flow, o que é? Basicamente seria fluxo, mas não é o fluxo que as pessoas olham, quem bateu, quem tomou, e etc, né? O que seria o fluxo aqui? Aqui para nós, o fluxo, por exemplo, deixa só eu colocar aqui para vocês entenderem. Seria isso aqui, que é o Cumulative Delta. Que se vocês forem olhar no Profit, o pessoal usa mais o Profit, né? Ele é basicamente uma cópia do... Na verdade, aquele saldo de agressão, acumulado de agressão, é o Cumulative Delta. Tá? Mas o Profit também tem o Cumulative Delta propriamente. Tá? Então, se vocês olharem lá, o que isso aqui está me dizendo? Né? É que esse cumulativo aqui está ajustado, não fica muito bom. Mas o fluxo vem daqui. Tá, então a gente usa esse indicador como medidor de fluxo. Muitas vezes você busca exemplos de divergência e etc. Tá? Então a ideia toda é desse NADRO você olha aqui e fala, não, beleza, como é que está a situação? Deixa só eu pegar aqui. Eu criei minhas hipóteses? Criei. Alguma das hipóteses aqui está se confirmando? Sim. Está aceitando ficar acima ou abaixo ou dentro da região? Sim. Agora, o meu indicador que eu estou utilizando para definir se o mercado está ou não em tendência para fins de eu ver se eu vou entrar, porque o que eu preciso aqui, né? Eu preciso, por exemplo, se eu fosse olhar aqui, né? Eu preciso que o mercado, por exemplo, abra aí, ó, a gente tem um bom exemplo agora, o dólar está no 70, abriu e está no 70, então ele está aqui. Por enquanto ele aceitou ficar dentro dessa zona. O que pode acontecer para mim aqui? Ou ele pode vir retestar e, enfim, testar essas regiões aqui de preço e voltar para a base, essa é a hipótese 1, ou ele vai romper e vai buscar outras zonas, aqui seria o 90 e depois o 100 e alguma coisa, ou ele pode perder e vir buscar essa região de baixo aqui perto do 5. Tá? Então, como é que eu vou filtrar? Se você for olhar, a ideia seria, se ele ficar ali dentro, você olharia para o indicador e falar, o indicador está me dando uma tendência do que? De alta, rotacional, de baixa e tal. Isso confirma e está batendo com a minha região com a região e com a aceitação da zona? Sim. Então beleza. Check. Esses três para mim são os principais. Tá? Aqui você vai dar um check pensando em pullbacks. Então, o próprio indicador aqui você pode dimensionar um pullback. Ó. Você fala, olha, se ele vier tocar na sombra aqui na base da nuvem, ou aqui nessa linha da nuvem, voltar quase ao extremo lá, isso eu posso considerar já como um pullback para pensar em venda, se todo o resto aqui tiver ok, tá bom? E por fim aqui seria o Cumulative Delta, que como eu falei aqui ficou ajustado, não ficou bom, mas se eu estou tentando vender, eu estou buscando um Cumulative Delta em tendência para baixo, né? Então eu quero que o fluxo esteja para baixo. Então basicamente seria isso, tá? E depois a gente vai dar vários exemplos aí, um a um, etc. Mas basicamente o conceito geral que a gente precisa é isso. Tudo é uma somatória para a gente chegar nesses 5 elementos, e esses 3 aqui são os principais elementos. Esses aqui são o refino da estratégia já, né?
E aí a gente vai evoluindo daí, beleza? Depois eu vou montar aqui para vocês uma aula para cada um, basicamente, dando exemplos práticos aqui do que é cada um, como é que a gente olha para cada um desses. Tudo bem? Por hoje eu vou ficando por aqui, porque senão o vídeo acaba ficando muito longo se eu for adentrar nesses, daí eu quero gravar um vídeo para cada elemento aqui do Nadro, tá bom?